Se você já teve um defeito no seu veículo de pedal de embreagem baixando, problema no cilindro mestre de vazamento, ou atuador hidráulico com vazamento ou até mesmo estourado, nós vamos ter umas dicas nesses vídeos que vão ajudar você a identificar como evitar essas falhas no veículo. Teremos o funcionamento do sistema de embreagem, sistema semi-hidráulico, teremos o sistema informações sobre sobrecurso e dicas de informações de instalação do atuador da linha GM. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Fala pessoal, meu nome é Sérgio Listoff. Hoje nós vamos falar para vocês sobre um pouco do sistema de acionamento hidráulico e semi-hidráulico. Aqui nós estamos com uma bancada representando um sistema semi-hidráulico, tá? Onde nós temos cilindro mestre de pedal, cilindro escravo. Porém, como é um semi-hidráulico, ainda nós temos o garfo de acionamento, rolamento e os guias, tá? Então aqui, qual que é o princípio? Então eu pisando no pedal de embreagem, aciona o cilindro mestre de pedal, que consequentemente pelo volume de óleo vai acionar o cilindro escravo e consequentemente fazer com que a embreagem abra, que permita que você faça a sua troca de marchas. Então, nesse instante que eu piso no pedal de embreagem, a gente verifica que o disco ficou livre, o platô abriu, então é o momento que eu posso fazer a troca de marchas no nosso veículo. Uma característica do sistema semi-hidráulico: além de ter os cilindros, nós temos a parte mecânica. Então, nós necessitamos, nesse caso, de lubrificação. Por quê? Se esses pontos não estiverem lubrificados, vai aumentar a esterese de atrito e, consequentemente, o esforço de pedal. Então, nós temos que lubrificar as pontas do garfo, o contato do tubo guia. Então, alguns casos que tem a bucha, até mesmo no garfo, onde apoia o cilindro escravo, tem que fazer a lubrificação, para evitar esses pontos de atrito. Que graxa que eu uso, Ricardo? A graxa indicada, que nós indicamos, é a grafitada. Por quê? Por causa de que ela vai, além de ter o fenômeno da graxa de fazer essa lubrificação, ele cria uma camada de grafite, que ela fica constante. Porque algumas graxas que a gente sabe que usa por aí, ela perde o seu ponto, ou por temperatura, ou por outras características, ela perde o ponto e acaba sumindo essa lubrificação, fazendo com que a esterese de atrito do sistema aumente muito, tá? Uma característica também, quando nós acionamos o pedal de embreagem, o quanto que a embreagem, o curso de rolamento que nós falamos, né, vai abrir a embreagem. Então, o curso de rolamento específico para a linha leve é de 8 a 10 milímetros. Então, o que acontece? Então, quando eu pisar num sistema e ele não estiver liberando o disco, nós podemos ter uma falha no sistema de acionamento, que não está gerando esse curso para ele, tá? Então, o disco só vai liberar quando tiver entre 8 a 10 milímetros. Então, é o momento que o disco está livre aqui para fazer a sua troca de embreagem. Vamos lá. Então, o Ricardo já explicou parte de funcionamento. Agora vamos ver alguns problemas que podem ser causados no sistema de acionamento. Primeira coisa que a gente precisa verificar: o fluido do freio, tá? Ele tem que estar 100% limpo. Então, existem alguns casos que ele é compartilhado. Então, sempre fazer a limpeza e deixar o sistema sempre limpo, tá? O que pode danificar se o fluido estiver contaminado? Tá? Nós temos uma vedação interna no cilindro mestre. Essa vedação interna no cilindro mestre, quando ela sofre uma contaminação, ela incha, ela deforma. Isso compromete, tá, na passagem do fluido da entrada, que é esse aqui, para a saída, que vem lá para o cilindro mestre. Isso quer dizer o quê? Com essa vedação inchada, o pedal da embreagem começa a baixar. Então, uma das causas que o pedal começa a baixar é a contaminação interna da vedação do cilindro mestre. Outro problema que pode ser causado por contaminação ou obstrução do retorno do fluido: enforcamento da embreagem. Então, principalmente no sistema semi-hidráulico, tá? O que eu tenho? Quando eu piso na embreagem, o cilindro mestre aciona o garfo e, ao tirar o pedal da embreagem, o pé da embreagem, o fluido tem que voltar e retornar para o reservatório, tá? Existem situações, devido ao cilindro mestre estiver bloqueado, tá, ele obstruir esse retorno. Mas como que eu vou verificar se meu carro está com problema no cilindro mestre ou escravo e está enforcando a embreagem? Muito simples.
Eu venho aqui na caixa seca, aonde o cilindro escravo está conectado, e vou acionar o garfo sentido contrário, não da embreagem, e sim, tá, retornando para o cilindro escravo. Automaticamente, tá, o fluido tem que vir pela tubulação e subir para o reservatório. Tá? Então, se o sistema estiver em ordem, sem nenhuma obstrução, vocês vão ver que aqui no reservatório, ao acionar, o óleo vai subir. Tá? Então, o cilindro está em ordem. Então, vou verificar se meu carro está enforcado ou não. Eu vou acionar ele aqui, ó. O fluido subiu. Por que o fluido subiu? Porque eu sei que meu sistema está 100% livre. Então, eu não tenho problema no sistema de acionamento. Tá? Vou soltar. Vou acionar a embreagem. Está acionando a embreagem. Soltei. Vou testar de novo. Vou fazer sentido contrário. Opa, o reservatório subiu. Então quer dizer que o óleo está vindo aqui. Então meu sistema está em ordem. Quando o sistema está obstruído, eu vou tentar acionar ele para trás. Por ter uma obstrução no sistema, eu não consigo comprimir. E isso faz com que a minha embreagem enforque e patine o carro. Tá? No caso do sistema hidráulico, mesma coisa. Todo funcionamento semi-hidráulico, hidráulico, o volume de acionamento da embreagem é de acordo com o volume do cilindro mestre. Então, o cilindro mestre que vai acionar a embreagem, vai acionar o pistão, ele que vai ter o volume correto para acionar a embreagem. Então, pessoal, após entender o que é um sistema semi-hidráulico e hidráulico, lembrando, tá, que o volume nesse sistema sempre vai ser constante, tá? Então, nós vamos ver agora o que é um sobrecurso e como ele ocorre. Aqui nós temos uma bancada representando um sistema de acionamento semi-hidráulico, que é composto do quê? Pedaleira, cilindro mestre de pedal, tubulação reservatório, o cilindro escravo e o rolamento. Então, o que acontece? Quando eu aciono a pedaleira, aciono o cilindro mestre, que consequentemente, pelo volume de óleo, vai acionar o cilindro escravo. Mas, Sérgio, por exemplo, como ocorre um sobrecurso no sistema de acionamento desse tipo? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender, tá, o funcionamento do sistema hidráulico. Tá? Independente se é hidráulico, 100% hidráulico ou semi-hidráulico. Tá? O que nós temos? Nós temos um reservatório com volume de óleo, a tubulação que vai até o cilindro mestre do pedal da embreagem, né? A tubulação que sai do cilindro mestre do pedal da embreagem e vai até o cilindro escravo nesse caso, ou o atuador. Então, o volume sempre vai ser constante, tá? Vai ser o volume do cilindro escravo mais o volume da tubulação que vai até o auxiliar. Nesse caso, o cilindro escravo automaticamente vai acionar o rolamento, tá? Então, esse volume sempre vai ser constante. Então, a hora que eu pisar na embreagem, tá? O pistão vai acionar o volume de óleo que está aqui, automaticamente vai acionar o rolamento. Tá? Se eu tiver nessa situação uma obstrução no acionamento do pedal da embreagem, tá? Acionei. Se eu tirar o pé, tá? E o óleo não retornar para o reservatório, que é uma coisa constante, tá? Um volume constante, o cilindro mestre vai encher de novo e vai dar um sobrecurso, nesse caso o cilindro escravo, estourando o cilindro escravo ou o atuador. Então, para você danificar ou estourar um atuador, criar um vazamento nele, é um sobrecurso, um excesso de volume, tá, no sistema de acionamento. E o que causa esse excesso de volume? Pode ser uma obstrução na tubulação, né, ou até uma obstrução no cilindro mestre. Geralmente, tá, nós vamos ver adiante, tá, no sistema GM, é uma obstrução na tubulação, que automaticamente você sobrecarrega o cilindro mestre estourando o atuador. E outro problema que encontramos em campo, que é a contaminação do fluido, que faz com que a vedação interna do cilindro mestre enche e não permita o retorno do óleo ao reservatório. Agora nós vamos falar de sistema de acionamento hidráulico total, em específico da linha GM, porque nós temos alguns casos de campos aí de reclamação. Aqui nós temos uma transmissão da GM que está montada com o atuador que temos aí no mercado, tá? Então o Sérgio vai demonstrar como é a retirada desse atuador e depois como instalar o nosso. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um atuador,
tá? Que a gente encontrou no mercado, tá? E nós vamos tirar esse atuador e vamos colocar o nosso atuador da Look, que a gente fornece. Então, aqui já está sem os parafusos, para facilitar o trabalho. Vou retirar o sangrador. Sérgio, só para isso, lembrando que nós temos dois tipos de sangrador da linha GM. Um mais antigo, que é o metálico, de alumínio, né? E o mais atual, que é o de plástico, mais encontrado em todos os veículos atuais aí da GM. Atualmente a gente usa esse sangrador aqui, tá? No mercado. Tem no mercado. Tá? Então vou retirar aqui, já está sem os parafusos, vou retirar o atuador. Aqui tem o flexível e aqui vem o sangrador. Então o sangrador, ele vem acoplado aqui em cima, certo? Então no momento que eu tirar esse atuador que a gente encontrou no mercado, tá? Nós temos uma dica aqui, tá? A hora que eu tirar esse atuador, tá? Eu tenho uma dúvida de saber se realmente essa ponta tem que ser metálica ou não, só para fazer um comparativo, ó. Então os atuadores são iguais, só que eu tô com a borrachinha na ponta e o outro tá sem. Qual que é o certo aqui? A borrachinha tem que estar aqui na ponta metálica ou tem que estar com essa ponta sem a borrachinha? O correto é estar com a borrachinha na ponta metálica. Por quê? Se ela não estiver aqui, ela vai estar na onde? Ela vai estar dentro do sangrador. E daí pode causar um problema. Então, nesse momento, ela está aqui dentro. O correto seria o quê? Ela está aqui, nessa parte aqui, ó. Tá? Nessa parte da tubulação. Então, o que eu vou fazer? Só para vocês entenderem. Eu vou tirar essa borrachinha e vou conectá-la aqui. O grande problema dessa borrachinha é se ela estiver nesse sistema, ela pode ocasionar um sobrecurso no sistema e, consequentemente, vai estourar o atuador hidráulico, tá? Então, todo momento que vocês tirarem um atuador que é encontrado no mercado e que tem esse formato de flexível, tá? Obrigatoriamente a borracha tem que estar na ponta dela. Se ela não estiver aqui, ela vai estar aqui dentro. E como o Ricardo comentou, se você, nesse momento, for instalar o nosso atuador com a vedação interna aqui, tá? O risco de você danificar, ou melhor, obstruir o retorno do fluido é grande, vai dar um sobrecusto no atuador e estourar o atuador. Tá? Então, o próximo passo agora, nós vamos instalar o nosso atuador. Então, o nosso atuador, vem o atuador, vem a vedação e vem a conexão. Se vocês puderem reparar, a conexão ela já tem um novo formato que é para dificultar, se a borracha estiver no sangrador, a montagem dela. Só para vocês entenderem o que o Ricardo está falando, ó. Então eu deixei a borrachinha aqui para simular, tá? Porque ele comentou sobre dificultar. Porque esse anel de vedação fica aqui interno, tá? Que a gente simulou ele aqui interno, que a gente sabe que tem que ficar lá na tubulação original do veículo que foi tirado do atuador, tá? Ela tem contato com o fluido. E qualquer vedação que tenha contato com o fluido, tá? Ela vai ficar mais flexível. Tá? Então, vamos colocar assim, essa borrachinha é uma borracha nova, tá? Então eu vou simular, tentar instalar o adaptador no flexível, no sangrador, tá? Então, ó, vocês podem ver, ó, eu não consigo colocar a trava. Então, como o Ricardo comentou, tá? Essa ponta aqui faz com que, caso a vedação interna esteja no sangrador, tá? Você tenha dificuldade na instalação, não colocando a trava. Então, se eu não conseguir colocar a trava, eu tenho que ficar atento, por quê? Verificar se a borrachinha tiver aqui, a vedação está aqui dentro do sangrador. Está dentro do sangrador? Eu tenho que tirar ela para colocar o nosso adaptador. Qualquer dificuldade na montagem desse adaptador é porque a vedação ainda continua lá dentro, tá? Então por isso que tem que retirar. Então aqui nós vamos montar a vedação, o anel O-ring, né? Na transmissão, o nosso atuador. Só lembrando, pessoal, tá? Como o nosso atuador já acompanha esse anel O-ring, tá? Não existe a necessidade e não pode passar nenhum tipo de silicone aqui na parte, tá? de encosto do atuador na transmissão. Tá? Se eu fizer isso aqui, eu posso ter algum desalinhamento e pode criar um problema no retentor e dar vazamento e danificar o atuador. Tá? Então eu não passo nenhum tipo de silicone na parte interna do atuador. É simplesmente
tirar o anel, o anel ORG antigo, fazer a limpeza no canal, instalar o novo, instalar o nosso atuador. Isso. Para não ter nenhum problema de desalinhar esse atuador, porque daí ele vai dar problema. Então, instalado. Lembrando que a parte mais comprida, de fora para dentro. Outra informação que eu passo, o que é? Tá? É verificar se os parafusos, tá? Não tem nenhum parafuso sem a rosca, tá? Espanado. Porque o que pode acontecer? Eu vou colocar o parafuso lá no final, e se ele tiver espanado, tá? Devido à pressão que ocorre no atuador, o atuador se afastar da transmissão e causar um vazamento atrás dele. Então, sempre verificar tanto a rosca do parafuso quanto a rosca da caixa seca. E agora nós vamos instalar o sangrador no nosso conector. Lembrando que já está sem a borracha, tá? Então é só clicar nele e fazer a montagem. Então, pessoal, o que nós vamos falar, o que a gente encontra muito de problema em campo? Contaminação do fluido do sistema. E o que pode ocasionar? Então, quando a gente recebe um atuador para fazer análise e a gente vê que ele constata que ele tem vazamento durante os testes, a gente faz a desmontagem para verificar os componentes internos. E o que nós encontramos? Na maioria das vezes, vedação rasgada, tá? Então, por isso que permite o vazamento. Em alguns casos aqui eu vou mostrar uma vedação inchada comparada com uma vedação nova. Então, você vê que dobra o tamanho dela, tá? Praticamente. Então, isso causa problema no atuador, que vai causar um aumento de atrito e, consequentemente, um vazamento no seu atuador hidráulico. Então, esses tipos de falhas que nós encontramos em campo pela contaminação do fluido hidráulico, tá? E também tem alguns casos que a gente encontra problema no cilindro mestre de pedal. Se ele tiver com problema, pode danificar, dando um sobrecurso aqui no nosso sistema. Uma das grandes causas que é a da contaminação é que na linha GM e outros carros, tá? O reservatório do fluido de freio, do sistema de embreagem, tá? Ele é compartilhado com o freio. Então, o que acontece? Você troca o sistema de embreagem, coloca fluido novo, porém o de freio está contaminado. Então, com o movimento do carro, aquele fluido do freio contamina aquele fluido novo que você substituiu da embreagem. E isso prejudica tanto o cilindro mestre quanto o atuador. Então, o correto seria o quê? Vai trocar uma embreagem da linha GM ou da linha Fiat, que é compartilhado também, ou enfim, a outras montadoras, tá? Você vai fazer o quê? Primeira coisa, é compartilhado? Qual o prazo? É você tirar o reservatório, lavar ele com álcool, tá? Álcool ele evapora mais rápido, instalar no veículo, sangrar as rodas do freio. Sangrou a roda do freio? Perfeito. Você tem um cilindro, ou melhor, você tem o reservatório limpo, fluido dos freios limpo, só falta o quê? A embreagem. Aí sim você vai fazer a troca do fluido da embreagem. Aí você vai ter todo o sistema do veículo, tá, limpo. Então, fluido do freio limpo, reservatório limpo e o fluido da embreagem limpo. Lembrando, qual DOT deve ser usado? Tá? Lógico, vai de acordo com o fabricante. Nós temos DOT 3, 4, 5.1. Tá? Tem variação de acordo com a temperatura, lógico, a composição. Tá? Porém, nós temos o 5.0. O 5.0 não pode ser utilizado. Ele é base de silicone. Então, se você colocar um DOT 5.0 no sistema hidráulico, vai contaminar a vedação interna. E isso vai prejudicar, como o Ricardo falou, tanto o cilindro mestre quanto o atuador. Então, pessoal, essas foram as dicas que nós tentamos passar para vocês do que a gente encontra muito em campo e nas reclamações aí que a gente pega no mercado. E agora o Sérgio vai falar um pouco do nosso portal. Se vocês tiverem alguma dúvida, foi consultar o nosso portal lá, o Rap Expert. Então, nós temos o portal Rap Expert, tá? É um portal bacana onde você encontra vários treinamentos, dicas, informações. Então, vocês realmente, caso queiram se aprimorar um pouquinho mais, tá? Entrem no nosso portal e, por favor, a gente está à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham no mercado aí. Beleza? Obrigado aí. Obrigado, com vocês aí. até a próxima.